Você já viu alguém dizer: "Ah, se é natural, então não faz mal"? Talvez você já tenha tomado um chá para dormir melhor, uma planta para dor, um óleo essencial para ansiedade, ou até mesmo um fitoterápico porque alguém indicou. E eu não tô aqui para demonizar o uso de plantas, muito pelo contrário. O próprio SUS reconhece a importância de plantas medicinais e o uso de fitoterápicos. E o Ministério da Saúde fala sobre o acesso seguro e racional desse tipo de medicamento. Mas aqui existe uma palavra-chave: seguro. E outra, racional. Porque natural não significa automaticamente inofensivo. E quando a gente combina essa temática com automedicação, uso irracional de medicamentos e bactérias multiresistentes, esse assunto fica ainda mais importante. Então hoje, no Brasil Multiresistente, eu quero conversar com você sobre essa temática que é muito comum, mas também muito perigosa. A ideia de que tudo que é natural pode ser usado sem algum cuidado. Quando falamos em tratamentos naturais, muita gente pensa em algo mais leve, mais natural, mais próximo ao nosso corpo. E sim, muitas plantas têm efeitos reais no nosso organismo. E esse é justamente o ponto. Elas podem ter efeitos porque elas têm substâncias químicas ativas. E se você pensar, se elas têm efeito, elas podem ter contraindicações, efeitos adversos, interações medicamentosas, entre outras coisas como qualquer outro medicamento. Ou seja, o problema não é usar a planta em si, mas sim acreditar que ela não tem nenhuma potência. Antes de continuar, é importante separar algumas coisas. Um chá alimentício, ele pode ser usado simplesmente como uma bebida. Uma planta medicinal é uma planta que contém substâncias com propriedades terapêuticas. Já um fitoterápico, ele é um medicamento advindo de plantas medicinais e pode ser apresentado em cápsulas, xaropes, comprimidos, como qualquer outro tipo de medicamento. O Ministério da Saúde diferencia esses conceitos e também apontam que fitoterápicos que estão disponíveis no SUS precisam estar dentro de uma prescrição correta e com uso racional. Então, não é porque o produto é natural que ele pode ser usado de qualquer forma. E também não é porque uma planta é tradicionalmente usada que todo o uso dela é seguro em qualquer dose, em qualquer tempo ou em qualquer tipo de prescrição. Talvez o maior risco esteja na frase "não faz mal". Porque quando a gente acredita nisso, a gente para de se perguntar: que planta é essa? Qual parte da planta está sendo usada? É folha, casca, raiz? Qual é a dose, por quantos dias? Será que eu posso dar isso daqui para uma pessoa grávida, para uma criança, para um idoso? Tudo isso e muito mais coisas importam uma prescrição de um produto natural. A própria Anvisa orienta que é necessário conhecer o tipo de dose, o tipo de preparo, o tempo de uso, porque o uso contínuo de uma mesma planta ela pode sim causar efeitos danosos no organismo. E a Anvisa também alerta que as plantas medicinais e fitoterápicos também podem interagir com medicamentos, exames laboratoriais e até mesmo com alimentos. E aqui está um ponto muito importante. As plantas medicinais e fitoterápicos, elas podem ter efeitos colaterais e interações com outros medicamentos. E o que isso significa? Essas substâncias, elas podem aumentar ou diminuir o efeito de outros medicamentos que o paciente possa estar usando, além de poder potencializar efeitos colaterais. Elas podem alterar a absorção, o metabolismo e a excreção desses medicamentos. Revisões científicas mostram que a interação entre plantas e medicamentos podem causar falha terapêutica ou toxicidade, dependendo do tipo de substância, dose e da condição do paciente. Às vezes a pessoa pensa: mas isso nem é remédio. Só que o nosso corpo não separa as coisas assim. O fígado, os nossos rins, o sistema nervoso e o sistema cardíaco, eles respondem a substâncias naturais da mesma forma que respondem a qualquer outro tipo de substância. Existe também uma ilusão de que efeitos adversos são coisas de medicamentos industrializados. Mas isso não é verdade. Uma revisão científica publicada sobre os efeitos adversos de medicamentos naturais descreve eventos graves, incluindo lesão hepática, lesão renal e até morte, em alguns casos. Mas isso não significa que todas as plantas são perigosas. Significa que a frase "por ser natural não tem risco" está errada. O risco depende da planta, da concentração, da procedência, da forma de preparo, dose, tempo de uso e, acima de tudo, da condição de saúde da pessoa que está fazendo o uso dessa planta. Um outro ponto é a procedência. Quando a gente fala de planta medicinal, não adianta a gente saber sobre o nome popular dela. Isso porque a mesma planta pode ter nomes diferentes dependendo da região em que estamos vivendo. E plantas diferentes, do mesmo modo, elas podem ser chamadas com um nome em comum. E também que a parte utilizada dessa planta, ela tem efeitos diferentes. Então, se a gente for imaginar uma planta, várias coisas podem alterar as substâncias químicas que estão dentro dela. Então, a forma de cultivo, secagem, solo, temperatura, armazenamento, preparo, tudo pode mudar a composição final
de substâncias que essa planta entrega. E produtos sem controle adequado podem ter contaminação, adulteração ou concentração diferente daquela que a pessoa imagina. Por isso, a Anvisa exige regras para os produtos fitoterápicos, bem como os produtos de tratamento convencional. A RDC 26 de 2014 diferencia medicamentos fitoterápicos de produtos tradicionais fitoterápicos e chás medicinais e prevê critérios de segurança, eficácia, qualidade, registro e notificação. Ou seja, se a gente for pensar, se existe regulamentação, é porque existe um risco sanitário que precisa ser controlado. Agora você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com as bactérias multiresistentes? E tem muito a ver. Quando uma pessoa tenta tratar uma infecção sozinha, seja com antibióticos sem orientação, seja com soluções naturais sem diagnóstico, ela pode atrasar o tratamento correto. E quando uma infecção não é tratada adequadamente, ela pode evoluir, se espalhar e exigir medicamentos mais fortes, precisando às vezes de internação ou tratamentos mais complexos. Além disso, a automedicação com antimicrobianos, sejam eles naturais ou sintéticos, é reconhecida pela literatura como um fator importante para a resistência bacteriana. O uso inadequado de antibióticos favorece a seleção de bactérias resistentes, tornando assim as infecções muito mais difíceis de tratar. Então, o recado aqui não é não use plantas. O recado é não use plantas, chás fitoterápicos como substituto de uma avaliação profissional quando se tem um sinal de alguma infecção. Tá, mas tudo isso, como que eu vou saber o que é um sinal de infecção? Vamos trazer para a vida real. Dor de garganta com febre persistente, ferida com pus, infecção urinária, dor de dente com inchaço, secreção, mau cheiro, dor intensa, piora progressiva, sintomas que não melhoram. Nesses casos, não é prudente ficar testando receitas naturais em casa por vários dias, porque tempo também faz parte do tratamento. Quanto mais a infecção avança, mais difícil é o seu controle. E tendo conhecimento da existência de bactérias multiresistentes, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com qualquer tipo de automedicação. Outro ponto muito interessante sobre as plantas e bactérias multiresistentes é que diversas delas têm compostos naturais antimicrobianos. E isso, para a área de pesquisa, é muito interessante. Fitoterapia, extratos vegetais, óleos essenciais, eles podem sim ter um potencial científico. Mas existe aqui uma grande diferença. O que é testado em laboratório nem sempre ainda está disponível para uso diretamente em pessoas. Então, não significa que tomar um chazinho com aquela planta, você vai estar tratando aquela infecção. Então, a ciência não é só perguntar, funciona? Mas sim, funciona em quem? Em qual dose? Em qual via? Por quanto tempo? Quais são os riscos? E comparados a que esse medicamento ele é melhor em detrimento a tantos outros? E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. A ciência baseada em evidências não é contra terapias naturais. Na verdade, muitos dos nossos medicamentos têm origem natural. A questão é, quando uma substância é estudada, padronizada, testada e monitorada, a gente consegue entender melhor os seus riscos e os seus benefícios. E lembrando, o Ministério da Saúde reconhece plantas medicinais e fitoterápicos como parte de políticas públicas, mas sempre trazendo a ideia de segurança, eficácia, qualidade e uso racional. Então aqui o problema não é a fitoterapia. O problema é a banalização. É pegar algo que pode ser sério e transformar em dica genérica na internet. E existem ainda grupos de pessoas que a gente ainda tem que tomar muito mais cuidado, que são chamados grupos de risco. Entre eles estão as gestantes, lactantes, crianças, idosos, pessoas que usam muitos medicamentos que a gente chama de polifarmácia, pessoas com doenças hepáticas ou doenças renais, pessoas que vão passar por algum tipo de cirurgia, porque muitas vezes algumas dessas substâncias podem interferir em pressão, em coagulação, sedação, algum tipo de interferência no metabolismo com anestésicos ou outros tipos de medicamento. Então, como eu posso usar de uma forma segura os medicamentos naturais e as plantas medicinais? Primeiro, em sinais de infecções, não use um medicamento natural como substituto de uma avaliação profissional. Lembrando, febre intensa, dor, pus, inchaço ou piora prolongada. Segundo, informe sempre aos profissionais de saúde todos os tipos de substâncias que você usa, sejam elas chás, óleos essenciais, produtos naturais, suplementos. Tudo isso importa na fase terapêutica de um tratamento de uma doença. Terceiro, evite utilizar substâncias misturadas ao mesmo tempo sem nenhuma indicação e nenhuma prescrição profissional. Quarto, cuidado com o uso prolongado. Natural não significa que eu possa usar essa substância livremente por diversos dias. Quinto, procure produtos regularizados, com identificação adequada, lote, validade, formas de uso e contraindicações. Sexto, e um dos mais importantes,
Desconfie sempre de promessas absolutas, como cura tudo, não tem contraindicação, substitui antibiótico, serve para qualquer tipo de infecção ou qualquer tipo de doença. Na saúde, promessas demais costumam esconder riscos demais. E eu entendo porque as pessoas buscam tratamentos naturais. Muitas vezes é uma tentativa de cuidar melhor do corpo, de evitar excesso de medicamento, de resgatar saberes familiares, de buscar algo mais acessível, mais acolhedor, mais próximo da natureza. E tudo isso merece muito respeito. Mas o cuidado de verdade também envolve limites. Envolve saber quando um chá pode ser um conforto ou quando ele está, às vezes, atrasando o seu tratamento. Ou quando uma planta ela pode ser um coadjuvante ou quando ela está sendo mais utilizada como uma promessa perigosa. A tradição, ela pode sim caminhar junto com a ciência, mas a falta de orientação pode colocar alguém em risco. Então vamos combinar uma coisa? Da próxima vez que você ouvir, então se é natural não faz mal, lembre-se, a natureza ela tem remédios, mas ela também tem venenos. E o que diferencia cuidado de risco é conhecimento, dose, indicação, segurança e acompanhamento. E aqui, no Brasil Multiresistente, a gente acredita que informação de qualidade também é uma forma de prevenção. Dessa forma, plantas medicinais têm sim o seu valor, mas precisam ser usados com respeito, ciência e orientação. O natural pode ajudar, mas ele também pode fazer mal para você. E eu vou te fazer um pedido. Se você lembrou de alguém que sempre fala, toma esse chazinho que vai melhorar, ou que acha que o chá não tem alguma contraindicação, compartilhe esse vídeo com ela, para ela também ficar sabendo desses riscos. Esse assunto pode parecer simples, mas ele pode salvar vidas.